os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Até aqui? Verso 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 6 eu acho muito importante também. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Aí. Verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Amém. Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6? Começo pelo pastor Elias Soares. Opa! Então, eu entendo que os filhos de Deus, existem várias posições em torno de quem realmente eram os filhos de Deus em Gênesis 6:2. Eu defendo que não eram seres angelicais. Inclusive, eu chamo essa posição de posição mitológica, porque você não tem nenhuma passagem bíblica que diga que ali são anjos. Eu defendo que são seres humanos, mas não anjos. Não seres angelicais. Não seres angelicais. Não existe contexto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para defender. Não existe um texto, não existe um versículo que diz que diga que os anjos mantiveram relações sexuais com as mulheres. Você não tem no Antigo e você não tem no Novo Testamento. Isso não existe. Não existe. Não. Já o pastor César Cavalcante, que está do meu lado esquerdo, do lado do coração, que é meu amigo, irmão querido, é uma mansão da fera, né? Pro meu lado, pelo menos. Você defende, eram anjos, pastor Elias e ouvintes da Rádio Musical. É isso, pastor César? Bom, é isso que eu vou defender. Sei que a minha posição não é majoritária e sei que também não estamos defendendo um assunto salvífico ou importante na salvação, né? Ninguém não precisa considerar herege quem pensa o contrário ou uma heresia de perdição. Pelo menos isso os principais teólogos entendem assim. Nós temos na história da igreja grandes vultos da teologia que entendiam ser a linhagem de Sete, como o pastor Elias pensa. E ele não falou linhagem de Sete, ele falou seres humanos. Mas ele vai defender que é a linhagem de Sete. E que fica até mais prático para o ouvinte dizer que são seres outros humanos. Grandes teólogos que entendiam que eram anjos. E mesmo assim, um não desconsiderava o outro como irmão. Essa é a minha primeira palavra aqui. Sobre a palavra do pastor Elias dizendo que não tem um texto, o texto de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, primeiro versículo 6 e o 7, tá? Perdão, o versículo Judas 1:6. 1:6. Perdão. Então, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como eles, falando dos anjos. Então ele está dizendo que Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição igual os anjos, indo após outra carne. Então, só respondendo que na Bíblia não fala sobre anjos tendo relação, fala sim, tá aí no texto claramente, capítulo 1 de Judas, versículo 6 e versículo 7, para a gente começar a nortear esse assunto. Ou seja, já contrariou aí o pastor Elias, que falou, não tem nenhum versículo que dá base a isso. Então, tem um, né? Explicando, porque há uma preocupação minha muito grande em comunicar, principalmente, eu sei que tem pastores nos ouvindo, mas eu sei da maciça audiência da Rádio Musical, onde tem gente que não tem domínio sobre o assunto,
biblicamente falando, e tem muita curiosidade e quer muito aprendê-lo. Então, segundo o pastor César, esses anjos são anjos que se relacionaram com seres humanos. É isso, pastor César? O anjo deixa o seu estado original. Explique isso de maneira mais clara para quem está ouvindo e não tem domínio do assunto. Esses anjos que o senhor defende de Gênesis capítulo 6 são seres angelicais que se relacionaram sexualmente falando com seres humanos. Tá, mas aí eu vou ficar 2 vezes com a palavra. Acho Não, só para ficar claro, é isso. O texto de Judas 1, versículos 5 a 7, especialmente o 6 e o 7, diz que os anjos, ali não fala filho de Deus, fala anjos, os anjos, assim como Sodoma e Gomorra, cometeram imoralidade sexual indo após outra carne. Está claramente no texto. Certo. É difícil negar esse texto, entende? O meu trabalho agora, eu só citei esse texto porque Elias falou, não tem nenhum texto onde fala que anjo tem relação. Você já quis dizer tem. Então tem, tá aqui o texto. Tem. Agora, o meu trabalho na sequência de ouvir o pastor Elias é tentar sintonizar Contrapor. esse caso com Gênesis 6. Entendi. Pastor Elias, e aí? É muito interessante a certeza absoluta com que o pastor apresenta esse texto. Mas ele precisa ser feito aqui, pastor César, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, uma exegese. E parece-me que foi feita uma exegese, uma pressuposição, uma conjectura, e ele impôs ao texto aquilo que o texto não diz. Inclusive é o próximo livro que nós estamos lançando. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso que ele está dizendo. Eu vi essa propaganda do livro que o E senhor vamos fez. dizer o porquê. Porque texto sem contexto gera pretexto que gera cabresto. E um versículo ele não pode ser isolado do seu texto e nem do seu contexto. Vamos para Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nada tem a ver com isso que o pastor César acabou de dizer. Vamos lá para o texto? Vamos lá. Esse texto não começa com versículos 6 e 7. Esse versículo começa com o versículo 3 e 4 e 5. Versículo 3 diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que Judas ele tem um objetivo de falar sobre soteriologia, mas ele acaba vendo uma necessidade premente de enveredar o seu assunto para a apologética cristã, que, diga-se de passagem, ocupa 2/3 do Novo Testamento. Apologética é a defesa da fé. A defesa da fé. Agora, no versículo 4, ele vai denunciar o que é que está acontecendo, o problema. Vamos lá. Primeiro, versículo 4. Porque se introduziram alguns, ekeinos no grego, introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Vamos ver as características? Primeiro, homens ímpios que convertem dissolução à graça de Deus. Primeiro ponto. E negam a Deus único e dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Olha, então, são homens ímpios. Segundo, convertem em dissolução a graça de Deus. E terceiro, negam Jesus. Negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, 3 pontos ele vai mostrar agora. Agora, no versículo 5, ele quer fazer uma aplicação. Mas quero lembrar-vos, veja aqui que aqui a gente chama isso de parêntese. É como se eu estivesse tratando deste assunto sobre a suposição dos anjos e depois falar, Irmiarro, inclusive, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são servidores. Isso aqui eu saí do assunto para poder... Uma observação e depois eu volto. O que é isso? Isso é um parêntese. Tá. Você está me entendendo? Claro. Então aqui ele vai abrir um parêntese. Então ele trata dos 3 pecados destes homens desviados, ímpios, que inclusive nós vamos encontrar um paralelo em 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 até os demais versículos, que os pecados destes são os mesmos, porque estas 2 epístolas estão conectadas. Então aqui tem um parêntese, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, primeiro ponto, incredulidade. Certo. Segundo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo pecado. Certo. Agora ele vai falar do terceiro pecado, que é justamente o que ele denunciou no versículo 4. Assim como Sodoma e Gomorra
e as cidades circunvizinhas... De modo semelhante de modo a semelhante, estes, né? que havendo se corrompido como aqueles, aqueles, que ele disse que é eles, que são os anjos, aqui é que mora o problema dos defensores da posição mitológica, porque aqueles aqui é tutos, de rutos. Esse pronome demonstrativo está falando da pessoa mais próxima, do elemento mais próximo. O elemento mais próximo aqui não são os anjos. E não são os anjos por quê? Porque, como eu disse, do versículo de número 4 até esse versículo, há um parêntese. E o parêntese, esse versículo aqui, esse do versículo 7, vai conectar esse problema com o problema daqueles que pecaram no versículo de número 4. Porque se não for assim, preste atenção, o que nós temos aqui, olha. Porque aqui, se eu disser aqui que são os anjos, porque são os anjos que estão mais próximos, eu vou ter que admitir também o versículo 8, ó. E contudo também esses, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne. Eu tenho que dizer que são os anjos. Rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Você vai ver que esses 3 pecados denunciados no versículo 8 são os mesmos que estão no versículo de número 4 e que são 3 pecados denunciados no versículo 5, versículo 6 e início do versículo 7. Aí, se eu for admitir que são os anjos, eu vou ter que admitir outro problema. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Aqui, o anjo fofoqueiro. E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ainda eu vou ter que admitir que o versículo 11 também fala deles, ó. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, nossa, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, anjo correndo atrás de dinheiro. Eu vou parar por aqui para que não monopolize o tempo, mas Entendi. essa exegese feita pelo pastor César, ela é manca e carente de exegese. E aí, pastor César? Bom, o que eu vou dizer depois dessa fala do pastor Elias, né? Uma pessoa bem alfabetizada em português sabe a diferença nessa construção gramatical do que é um sujeito oculto, que acontece no texto. Eu acho que ele não pode negar, porque é sujeito oculto, tá lá. E também a diferença de estes e aqueles. Tá. O pastor Elias sugeriu um parênteses que não existe no texto. Esse parênteses, ele é uma suposição dele. Não tem esse no texto. Quando a gente lê uma Bíblia traduzida para a nossa língua em português, às vezes tem parênteses. Porque os parênteses, especialmente no texto do Novo Testamento, aliás, somente no texto do Novo Testamento, é porque ele vai apresentar uma fala, uma frase, ou uma palavra, ou uma frase completa, advinda de outra família de manuscritos. E o pastor Elias sabe disso. Aqui não tem parênteses. Aqui não tem colchetes. Não é verdade. Como, por exemplo, naquele famoso texto do tanque de Betesda, Isso, tem colchete isso, lá. Então não é honesto falar que tem aqui um parênteses, tá? Não é verdade. Esse abrir parênteses foi uma suposição... Esse parênteses que ele está falando é teológico, enfim, ele está entendendo esse parênteses. Mas eu vou responder o Elias de trás para frente. Quando ele diz assim, até de forma jocosa, né, que então o anjo está fazendo isso, o anjo está fazendo aquilo, porque ele vai para o versículo 8 e diz assim, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? É só, vamos lá, o versículo 7 fala... assim como Sodoma e Gomorra, ele fala dos anjos caídos no versículo 6. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos. Ok. No 7 ele fala assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo se entrega à prostituição como aqueles aqui é sujeito oculto. Obviamente aqueles anjos. Aliás, e é de conhecimento do pastor Elias, algumas versões da Bíblia em português trazem como aqueles anjos. Então não é uma interpretação minha apenas. É uma interpretação de tradutores da Bíblia. Isso chama sujeito oculto. É gramática elementar do português. Como na NVI está, de modo semelhante a estes... Isso é gramática elementar do português. Enfim, ele está fazendo uma referência ao objeto mais próximo, que no caso aqui são os anjos. Aí ele quer dizer que no versículo 8, quando fala estes da mesma sorte... Aí ele está dizendo, isso aqui também faz a relação aos anjos? Não, pastor Elias, vamos lá. Ele está fazendo uma construção gramatical onde ele separa estes e aqueles. Aqueles, ele está falando dos anjos. É óbvio no texto. Se chama sujeito oculto e alguns tradutores da Bíblia vertem como aqueles anjos.
E quando no versículo 8 ele fala aqueles, ele está falando daquele que está um pouquinho mais distante, aquelas pessoas das quais você falou. Então isso, qualquer pessoa que lê em português, que conhece a noção básica da gramática do português, vai ler da seguinte forma: como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Eu concordo com tudo que ele falou até o versículo 7. O 8 que complicou. Então Que ele acabou veio- o debate. Se ele concorda com tudo, acabou o debate. Acabou. Eu disse que eu concordo com Não, tudo que até você o- disse até o até o 7. capítulo 7, até o versículo 7. Por quê? Não, acabou. É a minha vez de falar ainda não? Não. Então vamos lá. Conclua. Por quê? Ele Já começou... prepara o próximo argumento. Ele começou a inclusive, ler em do outro texto. versículo 3, eu concordo. Ele começou a ler o que ele falou do versículo 4, versículo 5, ok. Só que no versículo 7, ele está desrespeitando a gramática quando aparece o sujeito oculto. É muito claro no texto. Ele fala, não, aqui não é o sujeito oculto, aqui ele criou um parênteses que não existe e especialmente quando ele... Eu imagino que é por querer isso. Que no versículo 8, ele está dizendo que o estes do versículo 8 tem a mesma força, ou se refere à mesma pessoa do aqueles do versículo 7. É a noção básica da gramática do português. Só lendo o verso 7 e o verso 8, eu tô lendo na NVI, tem algum problema para vocês? Ela me favorece e desmente tudo que ele disse. Na NVI tá escrito assim, ó, no 7, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Muito bem. Minha vez? Tua vez, por favor. Eu penso que o pastor César também falou de forma jocosa, como uma pessoa que conhece língua portuguesa. Eu não conheço, mas eu sou curioso. Parece-me que ele não faz diferença entre os pronomes demonstrativos aqueles e estes. E parece-me também que o senhor está confundindo duas coisas, pastor César, entre o que é manuscrito, parêntese, colchete. Aqui não se trata, quando falamos de parêntese, isso faz parte da língua portuguesa, não tem nada a ver com grego aqui, isso que eu disse. Colchete, isso aqui está nos melhores manuscritos, isso aqui não está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem Os parênteses que eu simples. citei são na Bíblia em português, tá? Então, mas você falou de São na Bíblia em manuscritos português. e famílias de manuscritos gregos. Olha o que você trouxe para o texto. Nada a ver esse assunto. Está totalmente alheio ao que nós estamos aqui conversando. Quem trouxe foi você, não fui eu. Não, mas é você que disse. Não, por favor, não se exaltem dessa Foi ele que maneira. disse. Vamos Foi lá. você que disse. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que bem básico. Por exemplo, Jesus ia indo para a casa de Jairo. Tá? Certo. De repente, no meio do caminho, o que acontece? A mulher do fluxo de A sangue mulher do aparece. fluxo de sangue. Então veja que quem está falando do assunto está falando sobre a ida de Jesus para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho ocorre que a mulher do fluxo de sangue aparece. O autor interrompe este assunto para tratar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas quando o assunto é tratado, o que ele volta a fazer? Novamente falar sobre o Volta caso. para a história de Jairo. História de Jairo. É o que acontece aqui. Jesus está, ou melhor, o Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um assunto que ele devia combater, que era uma heresia gritante. Que esses três grupos de falsos profetas, pseudodidáscalos e pseudoprofetas, estavam apresentando aqui. E ele denuncia os três pecados. Agora, para mostrar que esses pecados não ficariam sem punição e que receberiam o justo castigo, o que ele vai dar exemplo? Exemplo daqueles que saíram lá do Egito. O exemplo, por exemplo, aqui, olha, no versículo de número 5. Ó, o primeiro exemplo que ele vai apresentar no versículo 5 está aqui. Mas quero lembrar-vos, agora ele abriu um parêntese. Eles cometeram esse pecado, mas eu quero dizer para vocês que não ficarão sem punição. E a garantia é essa, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram, destruiu os que foram incrédulos, que ficaram prostrados no deserto. Segundo juízo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo juízo, que inclusive, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, vai mostrar. Agora, o terceiro problema, assim como, ou seja, da mesma sorte, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, qual foi a corrupção ali? Área sexual. Então você tem incredulidade, você tem rebelião e você tem pornografia.
tá certo? Ou por nós. Se corrompido como aqueles, esse aqueles é que é o problema. O pronome demonstrativo aqui não é aqueles, pastor César. O senhor tem acesso ao grego? Dá uma olhadinha, por favor. Eu abro esse espaço para o senhor olhar aí no grego, se aí vai aparecer aqueles ou estes, que é rutos. Por favor. Se a gente fosse ao texto original... Original. É isso que eu estou pedindo para ele fazer. E o pastor César tem um domínio muito grande de hebraico, é o quê? inclusive É no estes próprio ou texto. aqueles? Vamos lá. Rutos. Deixa eu colocar aqui que é meu. Achei aqui. Vamos lá. Rutos. Partícula, semelhante, tal. Ele próprio, ela mesma, eles mesmos, ele, ela, o mesmo. Estes. É o que tá. É Não, estes. não tá. Estes. Tá aqui o dicionário. É estes. É. Não. Você quer mudar o dicionário agora? Isso. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. A mesma palavra. Não, então, Elias. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. Você terminou sua fala? Posso falar? Não, eu só dei um intervalo para você falar. Então, mas é que assim, o primeiro que você pediu pra ler não tá dizendo o que você tá dizendo. Mas é. Então, Eu não sei qual dicionário que você está usando, mas o rutos, dicionário que você pediu. rutos e rutos é estes. Busque nos melhores dicionários. Então vamos mudar o dicionário. Eu recomendo para você. Vamos mudar o dicionário, E, então. e olha só, estes. Porque se ele disser que são estes, aí aqueles, aí pior ainda. Porque aqueles estão distantes. Ou seja, de um jeito ou de se outro, for o que o vai senhor me está favorecer. defendendo Vai me favorecer. Vai me favorecer de mas qualquer o forma. dicionário tá aqui, Jeremy. Você quer ler, Jeremy? Vai me favorecer de qualquer forma. Fala o que ele tá falando. Estes. Está aqui em cima, é isso? Clica em aqueles, aqui ó. Rutos, e o que significa? Tutos, melhor, tutos. Ele próprio, ela mesma, Tutos, eles mesmos, de si mesmo. Então, não é o que ele tá dizendo. Ele, ela, isto É o tutos, mesmo. tutos é estes. Realmente Depois não é o que o senhor está dizendo. Mas você vai pesquisar, eu já tenho pesquisa, eu não vou aqui abrir o livro, mas é tutos, é estes. Mas olha, independentemente, porque eu tenho dicionário que vai dizer que é estes, que é tutos. Então você tutos, tinha que ter trazido esse dicionário. Você Então, errou em pedir para eu ler no dicionário. Isso, que eu tenho aqui. tutos, é estes. E mesmo que fosse aqueles, pioraria para ele, porque aqueles é o elemento distante. Como ele diz que são anjos, os anjos são o elemento mais próximo. Então não pode ser aqueles, porque aqueles está distante e estes está próximo. Aí o problema é maior para ele, se for aqueles e não estes, entendeu? A pergunta que eu quero deixar, eu preciso fazer um intervalo, mas Certo. que fique aí. No caso, se fossem se tivessem sido anjos, isso resultou em quê? Foi seres humanos? Resultou em quê? Concluiu em quê? Acabou em quê? Isso vai desencadear em quê? Né? Isso muda em que a Bíblia, em sua forma de ser vista. Eu já volto com os dois debatedores e você que está em casa precisa ouvir a tua opinião. Quem está com a razão, o pastor César Cavalcante ou o pastor Elias Soares? Mande o seu WhatsApp 984849988. Está sendo transmitido também pelo YouTube, é isso? O YouTube é youtube.com/musical FM Musical 1057. Então, deixa eu só, como você começou o bloco com o Tá Elias, certo. deixa eu, se me permite. Não, você tem razão. Então vamos lá. Primeiro, a ideia do pastor Elias de falar que o dicionário, não sei o que lá, agora o problema é o dicionário. Então o dicionário que ele pediu, eu até peguei, eu não tô enxergando direito, a letra ficou pequena, eu não mexi aqui, ficou pequena a letra, mas achei. Você leu, diz o que ele disse? Não diz. Não diz. Não diz. Nesse Entendeu? Então dicionário, agora tem que mudar o dicionário. que é o Strong, que você usa, né? O Strong, que é o que ele usa também. Então, agora veja, não é mais fácil ler o texto e deixar que o texto fale? O texto diz assim: quero lembrar-vos, uma vez que vocês já estão cientes de tudo, que o Senhor, havendo libertado um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não crerem. Ou seja, a moral da história é: libertação não significa salvação. E depois, e os anjos que não guardaram seu estado original, abandonaram seu domicílio, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Igual Sodoma e Gomorra, e cidades circunvizinhas que, havendo se entregue à prostituição como aqueles, isso é uma referência àqueles anjos. É simples. Aliás, traduções da Bíblia traduzem assim. Eu não estou lendo aqui, mas eu posso apresentar aqui 3 traduções de Bíblia que tradutores e traduzem como aqueles anjos, entende? Então, é a leitura basilar do texto. E eu não quero usar o mesmo tempo que ele usou, porque eu sei que está passando aqui, mas acho que está resolvido essa questão, mas para próximo bloco eu queria deixar a pergunta. Ainda nesse texto de Judas, o versículo 6 diz assim: os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos em algemas eternas.
Se os anjos que estão presos, que na opinião dele são a terça parte que acompanha o Satanás, então quem são os demônios? Tá aí, fica a pergunta para o pastor Elias responder. Esse é o único texto do Novo Testamento que vai fazer referência a esses anjos de Gênesis 6? Não, tem mais. Então queremos ouvir, né? Eu não. Você que está ouvindo e curtindo esse debate, mande a sua opinião, seu comentário, e depois a produção me traz aí as perguntas também por parte dos nossos ouvintes. 11h34, preciso dar um recado importante, daqui a pouquinho eu volto com esses dois gigantes, teologicamente falando, né? Estão em lados opostos. Se esses anjos caídos, porque o texto diz assim no versículo 6, aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas. A pergunta é, quem são esses anjos que não guardaram seu estado original? Se eles são aqueles 1/3 que acompanharam Satanás, quem são os demônios? Uau, essa é boa, hein? Não, essa eu gostei. Só que antes dessa boa, eu te peço, Eu por vi seu olho brilhando gentileza, pra responder. reconsidere o que o senhor afirmou sobre a palavra rutóis, porque o que o senhor apresentou para ele foi autós. E esse autós vai dar justamente o Eu significado só que o li senhor o está que querendo. a palavra no dicionário, Elias. Não. Você pediu a palavra, eu coloquei no dicionário Aqui, e ó, você o leu. que ele leu foi autós. Ó, é isso aqui que ele leu. Ó. Não foi Agora para rutóis. enxergar é difícil. Grego não é assim não, meu filho, não é bagunçado não. Aí você tem que analisar a palavra corretamente. É rutos de tutóis. Isso aí é o que ele leu. Agora vamos ver o que realmente. Abre, A por tua definição gentileza, tá em porque ó, inglês. você sabe quantas vezes a palavra rutos aparece no texto de Judas, do versículo 7 até o versículo 19? 7 vezes. E todas as vezes, a palavra grega é essa aqui, pastor. Tutóis, cuja raiz é rutói, porque está no plural. Está no plural, ó. Tutos, versículo 7. Tutóis, versículo 8. Rutói, versículo 10. Rutói, versículo 12. Tutóis, versículo 14. Rutói, versículo 16. Rutói, versículo 19. Todos estes não diz aqueles e nem esses. É estes. Quem traduziu por aquele está errado? Está errado. Aí está João errado. Ferreira de Almeida está errado. Está errado. Então Está todos errado. os tradutores da Bíblia estão errados. Por favor, E leia. você está certo. Não, pera um pouquinho. Leia Em NVI. qual versão? Na NVI. NVI, qual verso? O versículo de número 7, o 8, o 10, o 12, o 14. Bora lá, por favor. Vamos lá, de modo semelhante a estes. Pronto. Versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores. Versículo 10. Todavia, esses tais... Versículo 12. Esses homens... Homens. São- Você tá vendo? São os mesmos personagens. Você está me entendendo? Então esse autós é um significado. Abre de Elias, novo no seu texto. Embora no tenha sido... texto. Mas está errado. Vamos ler A sua de- palavra Então, está embora o errada. tenha dicionário está errado? Não, a Então, palavra que lá você de novo. abriu é que está errada. Então vamos lá. Vamos lá. Clica Embora você. tenha sido Clica pejorativo. Clica você. O versículo é o 6, é o 7. É o 7. O pastor Clica no Elias- 7. Clica na palavra aqueles. Pera um pouquinho. É o versículo de número 7. 7. Lê. Versículo 7, sim, vou ler. Calma aí. Palma. Ó, você tá vendo onde que ele abriu? Olha aqui, Jeremias. Essa é a fraude, ó. Não que ele seja fraudoso. Peraí, Autós. mas- Autós. Agora você sabe como que é Então, a palavra? calma aí. Não, eu vou mostrar pra ele como que é a palavra agora. Não, pera aí, Elias. Você disse aqui tá fraude? É que foi Eu a fraude. cliquei numa palavra errada. E clicou. Qual palavra? Autós. Não. A A palavra palavra em grega não é. português. Não. Eu quero a palavra grega. Então vamos eu lá. pedi pra você Então- a palavra então, grega. peraí. Ah, Eu trabalho nessa rádio Certo. há alguns anos. aham. Eu não gostaria que você dissesse que eu cliquei na palavra errada. Mas você clicou porque Então- não é sua área, o grego, então, pastor calma César. aí. A palavra, Ah. para quem tá entendendo, para quem não tá entendendo o que a gente tá falando, Certo. a Bíblia está em português nesse telefone. Uhum. Está escrito em português. Quando você clica na palavra aqueles, abre automaticamente como um pop-up a palavra no texto original e o seu significado. Quando você clica na palavra aqueles, Uhum. eu cliquei na palavra errada em português? Clicou na palavra errada. Saiu a palavra errada no grego. Eu não tô perguntando o que saiu. Eu tô perguntando, eu cliquei na palavra errada? Justamente. Eu fui desonesto, Elias? Não, eu não tô chamando. Eu acabei de falar, falei, eu não tô Então- dizendo que ele então- foi então desonesto. vamos lá. Mas eu É quero porque que você, é porque assim, É porque ficou quem de não maneira tá aqui, intencional, né? quem não tá aqui vendo, o que o Elias está sugerindo? Ele está sugerindo que o Strong, Não é que o Strong, não. Calma aí. eu vou concluir. O que o Elias está sugerindo aqui, porque assim, ó, o texto diz assim Eu como posso Sodoma e rebobinar e dizer. Gomorra, Eu posso falar de novo? Não, eu só tô me na minha defendendo. hora. A gente É que tá no meu assim momento. como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo se entrega à prostituição como aqueles, É. eu cliquei na palavra aqueles.
A palavra usada aqui não é a palavra que o Elias disse. Eu vou mostrar. Então é simples assim. É uma briga então tem que mudar os dicionários. Jeremias, por favor, olha. É uma briga de dicionários. Eu quero que você leia essa palavra aqui em grego. Ó, aqui tá autasso. Como é que está essa palavra aqui, ó? Aonde? Aqui, ó. Pode ler como está em português. Como é que tá aqui? Leia comigo. Você quer que eu leia em português? Isso. Toutóis. Agora vê a que ele apresentou. Veja. Autós. Pronto. Que é isso? Muda tudo. É grego, meu querido. É grego. Mas o pastor César não teria feito isso de maneira Eu não intencional. disse, eu só disse que aí está a fraude nesse dicionário que ele abriu. O senhor me Que é o desculpa, dicionário que você usa. Mas eu olha sei aqui, da tua olha seriedade. ele Dicionário que aqui, você olha ele usa, aqui. entendeu? Agora procure. Agora eu vou encontrar ela no texto que você abriu. Abra o texto grego aí. Pega um segundo errado, texto. pastor Então, César. peraí, a hora que o texto... Pastor César, quem é 11h49, professor de grego? cuidado com o tempo. Quem é professor de grego, conhece grego, por gentileza, leia no seu texto grego Exato. se vai aparecer aqueles como autós ou como tutóis e rutói. Está errado, pastor César. Então, pastor Elias, mas o que Eu não vou ficar aqui teimando contigo. Mas você não está teimando comigo, você está teimando com o dicionário. Não, mas está errado isso aí, pastor. Então, se o dicionário está errado, aí você tem que... leu aqui, pastor? Então você... leu Então, aqui? A opinião de então um você segundo- pega, Você faz leu? uma reclamação com o dicionário. Porque o que você não pode é dizer que eu abri uma palavra diferente. Pastor César, agora abre melhor, que você não abriu de certo isso aí, pastor. Então, abre vamos lá. Um certinho. segundo texto, Vamos lá, segundo vamos lá. texto que comprove aquilo Não, que o senhor eu defende. faço questão, peraí, porque aí Ah. eu não tô chamando, é questão de honestidade. Ah. Clica você na palavra aqueles. Tá, vamos lá. Eu até disse que tava pequena a letra. Que o senhor está usando a versão da Bíblia. Clica, é a revista atualizada. Revista Clica você na atualizada. palavra Espera um aqueles. pouquinho, deixa eu só encontrar aqui. 7. É que ele se repete. Ó, você tá vendo a palavra aqui, meu querido? Ó. Autós. dicionário, significado. Então, Elias, Vamos ver não, agora. não, peraí. O que que tá ali embaixo? Estes. Tá bom, pronto. Tá aqui, Então, né? Deixa eu vamos mostrar lá, aqui vamos para lá. o Tá bom. pessoal Então, que tá vamos lá. assistindo. É o mesmo vocábulo. Então, mas olha a desonestidade que agora foi Não, do Elias. não. Ele não clicou na palavra aqueles. Mas é a mesma. Ah, não. É a mesma. Aqui, ó. Então vamos lá. É a mesma. Você entendeu, Elias? Você Mas entendeu? não é autógrafo. Você tá mediando o deixa debate. eu clicar. Aonde Peraí. está a desonestidade? Está. Prostituição como aqueles. O que eu pedi pra ele, Uhum. clica na palavra que eu cliquei, que é a palavra aqueles, que aparece no verso 7. Mas tá errado. Ele Vamos lá, ó. pegou o celular vou e aqui, não ó. fez isso. Verso Tá errado, 7. Entendeu? pastor César. Como Tá errado. Sodoma e Gomorra e a Então, Elias, cidade peraí, se tá errado... Ali está calma, errado, Se pastor. tá errado... É o dicionário que tá errado. Se tá errado, você tem que fazer Ah. uma reclamação com o dicionarista. Não, pera um pouquinho. Então calma aí. E Eu não- só cliquei Deixa eu na clicar na palavra... frente de vocês dois. Calma aí. Isso, na frente e busque, porque Calma aí aparece a primeira palavra. Aí é só que não aqui ajuda embaixo. ele. Não ajuda ele. Aqueles. Então, Não é que não ajuda. Calma aí, você vai clicar. Só o seguinte, Elias. Agora, Eu abro mão, Certo. eu vou dizer que você Aham. tá certo, tá Daqui, tudo bem. daqui, por favor. Não, peraí. O que tem que ficar claro aqui é uma questão de honestidade ou desonestidade. certo. Você foi desonesto Não agora. fui desonesto. Eu pedi pra você clicar na palavra aqueles do versículo aí- 7 e isso tá você errado. não quis Tá clicar. errado. Mas você diz, mas Vamos você fazer o seguinte? leu... Calma aí. Ah. Você tá dizendo que tá errado. Tá errado. Mas Tá. você leu como se tivesse clicado no 7. Pastor César, é o mesmo termo, pastor. Então, mas eu não tô É o pedindo do mesmo, 8. pastor. Olha aqui, ô Jeremias. por Eu tô favor, ó. pedindo do 7. Olha aqui, pastor Jeremias. Então você Olha aqui, faça uma pastor, reclamação com o dicionário, não Olha aqui, comigo. ó, lá, ó, por que ela tá errada? Porque lá tá saindo, olha aqui, por favor. Tá saindo esta palavra, mas a que tinha que sair era essa aqui, ó. Então Ah, você não, mas faça aí- uma reclamação aqueles com o não- eles dicionário. não iriam Elias. errar. Aí está errado. Então você faz uma Não, eles não reclamação iriam com o errar. dicionário. Desculpa, eles você não tá iriam errar. nervoso, tá Vem tudo aqui. bem, Não, mas eu tô faça, nervoso? faça uma reclamação com o Eu só tô dicionário, não comigo. Eu só tô tentando colocar na sua cabeça. Então, mas quando o que eu tá pedi pra escrito você no clicar no texto grego. 7, por que você não clicou? Porque aí tá errado. Quando você clica. Porque não olha te aqui, ó. ajuda. Então, Pastor César. ok. Será que o seu celular tá com Você vírus? pode... Tá com deve ser. problema. Meu celular deve estar com Olha, vírus. qualquer Ok. professor de grego, você que é aluno Você básico, pode que tá responder a minha começando pergunta? Agora, Você pode responder que a está minha começando pergunta? agora, zero grego, vai num dicionário, vai num Novo Testamento interlinear, principalmente o texto crítico, e olhe a palavra grega que vai aparecer para esses no versículo 7, no versículo 8, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 14, no versículo 16 e no versículo 19. Ok. Tá errado. Vamos para um outro Tá, ok. texto. Acho assim, Ok. eu acho que a Eu discussão... só queria que ele respondesse minha pergunta. Eu fiz uma pergunta que nem era mais essa. Exatamente. A minha pergunta é: se aqueles anjos que caíram, que estão presos, se eles são aqueles que acompanharam Satanás, quem são os demônios? Antes de responder essa pergunta, você precisa provar que esses anjos aqui se corromperam. Você não conseguiu provar, porque esse pronome demonstrativo não te ajudou. Então você está fazendo um discurso... Pra provar, só ler o versículo Pera um pouquinho. 5 e 6. Tá errado, pastor César. Ó,
para você provar, primeiro, você precisa, antes de fazer essa pergunta, provar que aqui está correto, que os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres. E aqui não é possível, porque o pronome demonstrativo é estes. E estes, você disse que eu fabriquei um parêntese. Isso daí, eu não quero que seja ofensivo contigo. Mas qualquer pessoa que conhece o mínimo de língua portuguesa sabe o que é um parêntese e que aqui existe um parêntese, como isso daí está repleto na Bíblia Sagrada. Então, antes de tudo, você primeiro precisa provar. O senhor não conseguiu provar. Agora, o senhor está construindo um argumento em cima de uma falsa premissa. Tá bom, vamos a um segundo texto, pastor César. Mais um texto? A minha pergunta é simples. Mas o versículo 6 diz assim, ó. O versículo 6 diz assim, ó. Aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Perfeito. Quem são eles, né? Eu perguntei, se esses anjos que estão presos são aqueles que acompanharam Satanás, então quem são os demônios? Ok. É simples. Bom, em primeiro lugar, eu quero que fique claro que ele não conseguiu provar dentro do texto de Judas que os anjos mantiveram relações sexuais com as mulheres. Os ouvintes julguem. Os ouvintes julguem. Isso. E você, mande as opiniões, e você por que favor. conhece o mínimo de grego. Pergunte pro professor Luciano, ele deve estar aí ao vivo. Pergunte para ele se você está certo neste programa demonstrativo. Você está errado, pastor César. Com todo respeito, está errado. Agora, em primeiro lugar, precisa ser provado. É o que ele não conseguiu provar. Agora, é interessante que não existe somente anjos presos no Você vai Tártaro. responder ali a pergunta, Elias? Posso continuar a resposta? Veja bem, ali está falando cadeias eternas. Veja o texto paralelo de Judas, de 2 de Pedro 2,4. Leia, por favor. Eu Tem alguns comentários que eu estou preciso ler. respondendo. Tem alguns comentários Não, eu estou que eu quero respondendo. O que comentar. está escrito lá? Então você que leia. Não. A resposta é sua. Nossa, tá. Vai passar para mim? É tão desse jeito assim? Não, porque assim, eu só Elias, pedi para você calma ler. aí. Eu vou ler. Calma aí. Eu Quando vou ler. você pediu para eu ler o dicionário, Eu vou ler. eu li o Tá dicionário e você não concorda com o dicionário. Entende? Aonde Então, você abriu se isso eu errado, ler... certo, errado? Não. De novo vai ficar claro. Você quer que eu manuseie de novo? Vai Posso? ficar... Se você Posso? abrir no 7... Daqui, por favor. Se você abrir no 7 e ler o Ouvintes, 7... perdoem pelo canseira, mas daqui, deixa eu abrir de novo. É a precisamos. palavra aqueles, tá, Elias? É Tá na bom. palavra aqueles. Ó, versículo de número 7. Ó, versículo que é o 8, cadê o 7? Não, lê o 7, lê em aqui português. o 7, como aqueles, tá. O que apareceu? Pera um pouquinho, vamos buscar aqui, porque esse texto aqui, olha, cadê aqui, ele sumiu de novo. Os comentários aqui. Tiago Bacelar, o pastor Elias é tão escorregadio. André Luiz Santos, tudo bem ter seus pontos de vista formados. Não adianta, Mas Elias. Mas jogar de quando lado a você crescer, honestidade não adianta, já Elias. era. Não adianta. Não Pastor adianta. César. Érica, Deus amado, ajuda o pastor Elias. Não adianta. Não fui Eu tô lendo os desonesto. comentários Olha aqui, dos ouvintes. ô, aqui. É o Pastor dicionário. César. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô falando diante de Deus. Eu não tenho um objetivo, gente, de contar uma mentira aqui. Nem eu. Esse trabalho Dicionário dele aqui, tá não é alterado. dicionário. Esse aplicativo dele, nessa palavra, está errado. Se eu estiver errado naquilo que eu estou dizendo, eu nunca mais debato nessa rádio. Cuidado. Nunca. Se eu com tiver- aquilo que Usa fala, esse. que fica gravado. Você quer usar Chame o esse? Luciano Benigno agora. Diga pra ele, Então, falar pra Elias, você assim, qual é a palavra. Elias, calma aí. Se é Vamos esse por ou se não é parte, esse. Vamos por parte. Ah. Eu te dei o celular agora Deu. porque você disse Tá que ia errado o abrir. aplicativo. Você não quer abrir. Tá tudo bem. Pastor César, tá eu tudo abri, bem. tá errado, porque tá olha tudo aqui, bem. ó. Tá tudo Olha, bem, pera só aí. Elias. Olha aqui, ó. 11h57, Ó, tá tudo encerra bem, agora pra Elias. rádio. Meu Ok. querido, ó, encerra pra rádio, olha aqui, pastor César. Nós vamos continuar na Tá tudo internet. bem, Elias. Tá Não, tudo vem aqui bem. comigo aqui. Olha aqui, ó. Ó, versículo 7. Ó, tutóis. Tá, peraí, só um minutinho, Você tem gente, pra só um aparecer, minutinho. Peraí, só um minutinho. 11h57. Você que tá acompanhando pelo rádio, eu tenho que encerrar aqui pelo rádio. Mas vai continuar o debate pela internet, youtube.com/FM Musical 105.7. Ou também o YouTube do pastor César Cavalcante, César Cavalcante. Vamos pra frente. 11h57. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: se esses anjos presos são aqueles que acompanharam Satanás, acho que é a 4ª vez que eu vou fazer essa pergunta. Quem são os demônios? Eu tô E aí? respondendo. Certo. Então quem são os Bom, demônios? em primeiro lugar, repito novamente. Pode ir pro break aí na Qualquer rádio. professor de grego, desculpe, não é ofensivo aos ouvintes, mas se você não leu grego, não é para você essa questão. É para você que é professor de grego. Entre agora, ao vivo aqui, e mostre para mim se é estes ou se não é estes o pronome demonstrativo rutóis e tutóis. Se é ou não é. Agora, Peraí, quanto a gente, esse- peraí. Cortou já aqui pra rádio? Vamos virar. Vai pro break e a gente continua. Me dá 30 segundos. tá. 30 segundos. 11h57, continua o debate no desonestidade. Desculpe, eu tenho que dizer isso. O aplicativo não está correto. O aplicativo, eu não disse que ele é desonesto. E o pastor César, por sua vez,
se defendeu, lógico. Reclame com o aplicativo. Reclama com o aplicativo. Eu conheço. Aqui, mas eu tenho aqui. A coisa ferveu dentro do estúdio, o silêncio se estabeleceu durante o intervalo, já ninguém fala mais com ninguém. Aqui tá chovendo de comentários, eu não dou conta, né? De tanta vamos lá, gente. vamos para a resposta. Mas vamos lá, paramos aonde? Eu tinha perguntado a ele, essa vai ser a quinta, se os anjos presos lá de Judas, os anjos presos ali, quem são esses anjos? Se são os que acompanham Satanás, e eles então estão presos. Se aqueles anjos lá, os anjos que não guardaram, estão presos. De Judas. Então eles estão presos. Até o juízo do grande dia. O juízo não aconteceu. Se o juízo não aconteceu, eles estão presos. Quem são os demônios? Quem são os demônios? E aí, pastor Elias? Bom, saindo daquela questão que esse aplicativo não está correto, qualquer professor de grego depois entre na live e veja... Você está acusando o Strong de estar errado. Não, vocês acho que estão... Não. Deixa eu falar. Não, peraí, isso está claro. Jeremias, com todo respeito, você está embolando o meio de campo. Eu não disse que o Strong está errado. Não estou embolando, porque eu estou intermediando. Veja só. Está claro o que o senhor está dizendo. Por que eu vou dizer? Porque eu mostrei para você no Strong o grego e você viu que é este. É este ou não é? É isso. O dele está dizendo outra coisa. Então, é ali que está errado, e não e aqui. É o mesmo dicionário. É o mesmo dicionário. E eu mostrei para ele que aqui está certo. E qualquer professor de grego que tiver o Strong então, e qualquer outro dicionário... Não, é só terminando. Vai conferir que o que eu disse... Eu vou responder. Você quer falar de novo? Então, veja bem. Vamos lá para a pergunta do pastor César. A minha pergunta é... Ele fez uma pergunta. Os anjos que pecaram estão presos. Os anjos que pecaram com Satanás estão presos. E quem são os demônios? A minha pergunta é... Todos os anjos estão presos ali no Tártaro, porque o lugar onde eles estão é no Tártaro. E aí Todos não. Pera um pouquinho. Então você não é todos? Tem anjo que tá solto. Só os que caíram. Não, pera um pouquinho. Todos os anjos que caíram, tá dizendo que todos eles estão presos? Vamos lá. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado em trevas. Os anjos que pecaram, que não guardaram o estado original, e que abandonaram o domicílio, estão presos. Justamente, mas diz que são todos que estão presos. Todos que caíram, não, todos esses. Não, aí não diz todos. Ah, não? Não. Aí tá dizendo os, mas não todos. Por exemplo, Jesus... Tipo assim, os jogadores de futebol não almoçaram. São todos os jogadores? Daquele texto, sim. Ah, aí é que está. Por exemplo, lá no texto de Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus recebeu publicanos e pecadores que comiam com ele. E vieram os escribas e fariseus. Só de fariseus na época de Jesus tinha 6.000. Será que a casa onde Jesus estava tinha 6.000 fariseus? Não tinha 6.000 fariseus. Tinha fariseus, mas não todos os fariseus. Tanto é verdade que a prisão, pastor César, porque o texto paralelo, é isso que o senhor, com todo respeito e por gentileza, o senhor deveria ler, é Judas 2,4. Onde eles estão presos? Eles estão presos... Judas só tem um capítulo, pastor. Não, melhor, 2 de Pedro 2,4. Então leia 2 de Pedro 2,4, que lá vai falar da prisão dos anjos, que é o Tártaro. Só que se o senhor examinar os textos paralelos, o senhor perceberá que não é somente no Tártaro que tem anjo preso. Por exemplo, tem anjo preso no abismo, tem anjo preso à margem do rio Eufrates, tem anjo preso em pelo menos 4 lugares. Quer dizer que Deus então saiu distribuindo, porque lá diz que eles estão no Tártaro. Leia o 2,4, por favor. Bom. Não, eu estou respondendo a sua pergunta. Tá bom, não vou ler. Agora vamos lá. Leia o 2,4. Você está mais tranquilo? Não, é você que não está tranquilo. Eu estou pedindo para você ler, você nem quer ler? Então vamos lá. O texto que você pede, que também não te ajuda, diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, entregou-os a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Pergunta: esses anjos que estão presos, quem são eles? A pergunta é, qual é o nome dessa palavra inferno grego? Tártaro. Tártaro. Agora vamos para Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Não, mas aí você não está respondendo a minha pergunta. Não, eu estou respondendo. Fica claro que o Elias não quer responder a pergunta. Eu já estou respondendo. A pergunta é simples. Quem são esses anjos? Espera um pouquinho, você não quer que eu responda do jeito que você quer. Não, mas eu estou respondendo. Tá Ó, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele diz que os anjos que pecaram com as mulheres, no entendimento dele, estão presos no Tártaro. Certo. No Tártaro, porque é muito específico o texto. Só que tem anjos presos também no abismo.
Só que tem anjos também presos às margens do rio Eufrates. Só que tem anjos também presos em trevas. Então tem 4 prisões. Se os anjos que pecaram com as mulheres estão no Tártaro, a minha pergunta é: quem são esses que estão no abismo? Quem são esses que estão à margem do rio Eufrates? Você está me entendendo? Não existe só uma prisão de anjos. Então, existem várias prisões. Existem várias prisões. Só que, do jeito que ele está querendo especificamente, só estão presos no Tártaro. Mas e esses que estão no abismo? E os que estão em trevas? E os que estão à margem do rio Eufrates? Posso responder? Você está me entendendo? Então, quem são os demônios? Parte destes anjos que caíram com Satanás estão soltos e são os demônios. Não tenho como você dizer que são anjos que pecaram com mulheres, porque primeiro ele precisa provar que os anjos tiveram relações sexuais com mulheres, o que não está no texto de Judas. Pastor César Cavalcante, o senhor com a palavra. Vamos lá. Quem trouxe o debate para Pedro foi o pastor Elias. A minha pergunta era lá em Judas. Que é o texto paralelo. Sobre os anjos que não guardaram o estado original. Aqueles anjos que não guardaram o estado original, a Bíblia diz que eles foram presos. Aí o pastor Elias está inventando que não é que todos. Só que lá está escrito. Não, aqueles que... E você está inventando que todos. Então, não é todos. Aí todos? Apenas aqueles que... É só ler o texto, versículo 6. Não são todos, somente os que não guardaram o estado original. Então, os anjos que não guardaram o estado original e abandonaram o seu próprio domicílio estão guardados em trevas e algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Simples. Ou seja, não são todos, são aqueles apenas. São aqueles que caíram. Certo. Esses anjos que caíram... Claro. É o texto. Está então, claro. Eu vou ler o texto, os irmãos que estão ouvindo vão entender. Aos anjos... E a anjos... que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Primeira coisa, o pastor Elias disse que lá em 2 de Pedro é o texto paralelo. É paralelo. Eu devo concordar com ele, é o texto paralelo mesmo. Só que se é o texto paralelo, desmonta a próprio argumento dele, que ele diz assim, mas aí tem anjos em abismo, tem anjos em trevas, tem anjos em algemas, e ele quer dizer que são coisas distintas. Se o texto é paralelo, então está falando do mesmo lugar. Certo. Senão não é paralelo. Espera um pouquinho, querido. Então, deixa eu só concluir meu raciocínio em cima do paralelo é o de Judas, eu não estou falando dos outros. Então vamos lá. O texto de Judas diz assim, ó, ele tem guardado sobre trevas, certo, algemas eternas para o juízo do grande dia. Então já matou trevas e algemas, que ele disse que eram separados. Certo. Lá no texto de Judas, que é o texto que ele mesmo diz que é paralelo, e eu concordo, porque... Também algemas eternas, é a mesma coisa. É só ler o texto, e aí é eterno? Não, Elias, lá não é algemas prisões eternas. Prisões eternas. Não, Pedro. Elias. Em Você tem que ler o texto. Você tem que ler o texto. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que ele disse que é paralelo, e eu concordo que é paralelo, diz assim, ó, Deus não poupou os anjos, mas precipitando no Tártaro. Tártaro. Se o texto é paralelo, Continue então... o texto. Vou continuar sem problema algum. Se o texto é paralelo, então, Tártaro, algemas eternas, prisões e escuridão, se o texto é paralelo, como ele disse, então nós estamos falando da mesma situação. Porque se ligam, lógico, se é paralelo. Senão não é paralelo. Justamente. Ok? Eu te interrompo. Interrompe. Várias Então vezes. pode falar. Eu paraliso meu argumento aqui na metade. Não, peraí, não, conclua. Não, ele quer falar, pode falar. Porque realmente o pastor Elias concluiu toda a fala. Vamos lá, conclua, pastor César. Então vamos lá. Voltando aqui à ideia. O texto de 2 de Pedro, que é paralelo, logo se é paralelo, então nós estamos falando de um mesmo fato, e de um mesmo lugar, e de uma mesma situação, e de uma mesma condenação. Então diz assim, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, aonde que eu tiro aqui alguns e outros não? O texto diz assim, ó, Deus não poupou os anjos quando pecaram. Aí ela pergunta a ele, mas são todos? Eu disse, não, só quem pecou. Só os anjos que pecaram. Os anjos que pecaram, todos os que pecaram. Antes precipitando... todos é seu. Não é todos, só os que pecaram. Não, todos antes os precipitando-os no inferno, que é a palavra que é Tártaro, tá tudo bem, entregando os abismos, trevas, reservando para o juízo. É que aí ele quer separar, tipo assim, abismo, trevas, algemas, como se Deus estivesse colocando, ele foi até jocoso, então Deus saiu prendendo um pouquinho em cada lugar. Não é um pouquinho em cada lugar. Se o texto é paralelo, tá falando do mesmo fato, pastor. E aí,
Lembra quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno? O que o demônio falou? Não nos mande para o abismo. Pronto. Então posso agora concluir? Então existe um lugar, uma Certo. prisão de anjos, que os anjos lá, o demônio lá, do Gadareno diz que é abismo. Ó, aqui o Pedro falou que é Tártaro. O Judas falou algemas eternas ficando reservado para o juízo. my É o que a Bíblia God. diz. Tá bom, Senão não Não, são o que a textos Bíblia paralelos. diz é o que você está dizendo. Não, senão não são Pastor paralelos. César, olha só. Vamos lá, pastor Olha a Elias Soares. estratégia do pastor César. Quando eu disse textos paralelos, eu estou falando paralelo entre Judas e 2 de Pedro. Ele está misturando as estações para querer dizer que eu estou dizendo uma coisa só. Quando você lê, por exemplo, o Tártaro, ele para. Só que lá no Tártaro vai falar das mesmas coisas que fala em Judas. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias de escuridão. Cadeias de escuridão ficando reservado para o abismo, para o dia do juízo. Agora olha aqui Judas, se não vai falar da mesma coisa. Versículo 6 e 7 de Judas. Espera um pouquinho. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. O texto é paralelo. Lá em 2 de Pedro, fala de prisões. Em Judas 6, fala de prisões. Mas Tártaro é diferente, porque quem está lá no Tártaro está aprisionado. Só que Tártaro é diferente de abismo, que é diferente de Hades, que é diferente de Guiena e que é diferente da prisão ali às margens do rio Eufrates. Por exemplo, Hades, não tem anjo no inferno em Hades. Só tem espíritos de seres humanos desencarnados. Entendi. Lá não tem... Não, eu não concluí, só um momentinho. Então ali não tem, por exemplo, demônios ali Ninguém no disse- Hades. Não, ninguém é que ele disse- fez assim, ó. Não, mas peraí. Ah. Eu concordo com você que não tem mesmo. Em algum momento eu disse que tem anjo no Hades? Isso é porque ele não me interrompe. Então, mas vamos lá, tudo bem. Então, veja bem, pra Hades... ficar claro, que eu não Hades, disse isso. Tá claro, Hades é prisão de espírito de seres humanos. Segundo ponto, lá no Tártaro é um tipo de prisão. Lá no abismo é outra prisão. E lá até mostra os espíritos. Olha só a contradição. Que se ele está dizendo que o abismo... Olha a contradição, pastor César. Olha a contradição que você Mas acabou o que de... é isso? Não, deixa... A gente não, meio mas, que pera, saiu eu do preciso debate, né? Não, Porque- não porque- saiu, não. Tá conectado. Olha a contradição. Ele disse que abismo é simplesmente um outro nome para Tártaro. Não foi isso que você disse? Eu disse que o demônio do Gadareno Não quiseram ir pro abismo. disse, não nos mande para o abismo. Fica claro O abismo então que é o mesmo aquele Tártaro? anjo... Não, o que eu tô dizendo é que Não, fica essa claro... é a minha pergunta. O abismo é o Tártaro? Vamos lá, o que eu disse é que o demônio, na Bíblia, disse assim... Não nos mande para o abismo. nos mande para o abismo. Ele disse ou não disse? Disse, mas é Disse. diferente do então, Tártaro? para o demônio, Ah. se Jesus quisesse prendê-lo, Aham. o deixaria num lugar chamado abismo. Mas abismo Aí é você lute com o texto. Não, mas pera um pouquinho. O que precisa ficar claro aqui. Porque quando eu falei, você disse de maneira jocosa, ele disse que abismo é um, não sei o que é outro, mas você disse que são nomenclaturas diferentes para o mesmo lugar que os anjos estão presos. Então, o abismo e o Tártaro para o senhor é a mesma coisa? Sim ou não? O tártaro é um rapax legômeno, você sabe. Mas é o mesmo local? Parece que sim. É o mesmo local. Parece, você tem que certeza? sim. Peraí. Parece que sim. Agora Pelo que o já demônio parece. disse... É pelo o mesmo que local? Então, pelo que o texto do Gadareno diz, lá no texto do É o Gadareno, mesmo. o demônio pede para Jesus Não ir para o abismo. para não ir para o abismo. Logo ali é o Tártaro. Logo, o abismo prende anjos caídos. Não, mas a minha pergunta é o Tártaro. É o mesmo local? É o mesmo Como lugar. Os É que mesmos assim, anjos que foram o jogados no texto- Tártaro são os que estão no abismo? É isso que eu quero O saber. texto do Tártaro Ah. é emprestado da mitologia grega, conforme o senhor sabe. Mas o abismo também, o Hades também. Esse argumento não vai favorecer Então, e nem desfavorecer. Eu só quero saber O que eu estou se dizendo Tártaro... com muita sinceridade Ah. é que eu não tenho condição de saber, eu não estou lá Não, no você Tártaro tinha pra afirmado saber. isso antes, que é o mesmo local. O Você que até zombou de mim. parece, o que parece Ah. é que para o anjo caído lá que estava no Gadareno, se trata do mesmo lugar. São os Exato. mesmos anjos. É isso que parece. Então vamos agora desmontar essa argumentação com Apocalipse 9. Porque lá está dizendo que eles estão presos até o juízo do grande dia. Que o pastor acredita que será depois do milênio. Sim ou não? Não, nenhum momento. O juízo final não será depois do Não, milênio? eu Quando não é que sou- será o juízo final? Eu sou pré-milenista, Tá. Elias. Certo, mas quando é que será então o juízo final? O juízo final é antes do milênio, conforme você crê. Meu Deus, não, eu não creio nisso não. Não, peraí, você está dizendo juízo final ou grande tribulação? Juízo final. Não, o juízo final, Ah. sim, é depois do milênio. Ah, tá. Claro. Então é 1000 anos depois
final da grande tribulação é que vai acontecer o juízo, depois do milênio, tá certo? Juízo dos homens. O juízo geral. É, que não é o assunto. Não, é o assunto. Espera um pouquinho. Não é o Espera um assunto, pouquinho. Espera um pouquinho, vamos por etapas. Olha só a contradição. Se aqueles anjos ficarão presos até o dia do juízo, aqui desmonta toda a argumentação. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentasse, e o seu tormento era semelhante. Então perceba que aqui esses demônios, ou você acha que tinha uma praga de gafanhoto lá do Egito, estava tudo lá no abismo. Aqui são demônios que são soltos no período da grande tribulação. Só que lá em 2 de Pedro diz que é até o juízo daquele grande dia. Explica isso para nós. Você entendeu? Faz de conta que eu entendi. Tá. Mas quer que eu repita? A minha pergunta é resumindo a minha para quem pergunta está foi muito assistindo. simples, mas fica claro aqui que o Elias não responde a pergunta. Eu estou respondendo e mostrando a contradição. Quem são os anjos Eu já respondi, presos? que são parte dos que caíram com Satanás. Então, eu já respondi desde o início, você está querendo que eu se responda de novo. os anjos presos são aqueles que acompanharam Satanás, é isso que você está falando? Okay. Tem um pouquinho de demônio preso, parte um pouquinho deles. de demônio solto. Justamente. É isso. Assim como tem demônios presos no Aonde Tártaro... você consegue documentar na Bíblia que uma parte está presa e outra parte está solta? E aonde você consegue documentar que está escrito assim, ó, todos eles estão presos? Nos 2 textos que eu li. E quem são esses que estão aqui no abismo? Primeiro, isso aí não são anjos, Elias, são gafanhotos. Mas é gafanhoto, quer dizer que são insetos dentro do inferno? Então, parece... Os anjos... Figurativo, gafanhoto, segundo a tua visão. Justamente, figurativo.